Ao reencontrar o Homem-Aranha, MJ revela tudo o que aconteceu depois que o enviou de volta para casa. Quando MJ ativou o dispositivo Aranha, foi capaz de libertar Peter Parker do já liquidado Way-Up. Após aquela despedida indesejada entre Peter e MJ, Paul empurrou o cadáver do Deus através do portal para ter certeza que estariam seguros. MJ teme por sua decisão, mas Paul afirma que ela fez a escolha certa. Ao sentir que o Way-Up foi pro beleléu, Rabin desenha um símbolo e afirma que sacrificar MJ ainda o tornaria um deus. No dia seguinte, Paul tenta convencer MJ a partir e recebe um tapa por forçar a barra. Vendo que ela tinha fé no retorno de Peter, Paul então muda de ideia e decide consertar o buraco no bunker. Um mês se passa e após MJ afastar algumas bestas que rodeavam o bunker, observa Paul trabalhar num dispositivo que utiliza combinações para conceder um poder. Após afirmar ser uma espécie de máquina caça-níqueis, Mary Jane sai da sala. 3 meses depois, levemente feridos, os dois colocam Rabin para correr. Isso fez MJ aceitar a ideia que eles deveriam partir, já que o bunker estava comprometido. Uma semana depois, fugindo e evitando monstros em um mundo estranho e apocalíptico, MJ se questionava sobre a demora de Peter. Mais 3 meses se passam. Paul e MJ encontram comida momentos antes de tropeçarem em 2 crianças em uma cabana. Eram eles Owen e Home. Uma semana depois, avistando a sombra de MJ, Owen imagina se tratar de uma besta e fica perturbado. Após acalmá-lo, MJ é orientada a ser realista sobre aquela jornada. Irritada, ela afirma não querer abandonar as crianças, mas Paul não falava sobre elas. Chateada, Mary Jane se acalma e reconhece que realmente ele não falava. Um mês depois, Owen se sente seguro quando é dito que a besta a quem ele se refere como o Homem do Rabisco não voltaria mais e abraça MJ. 3 meses mais tarde, melhorias foram efetuadas no dispositivo que emula símbolos. MJ e Paul iniciavam os testes quando rolou um lance entre os dois. Então passaram-se dias, meses onde eles pareciam bem unidos e felizes. Eles ficaram para baixo em alguns momentos, mas houveram dias melhores. Paul aprimora outras invenções para proteger a todos. Eles seguiam tão felizes que é até difícil acreditar que viviam em um mundo apocalíptico. Certa noite, após o jantar ser anunciado, Owen faz um questionamento sobre o Homem do Rabisco, quem ele não falava há um bom tempo, como foi observado por MJ. Owen afirmava não gostar de ser encarado. Isso chamou a atenção de Mary Jane. Enquanto era jurada como peça de um sacrifício, MJ orienta Paul a colocar as crianças numa sala segura. Rabin também afirmava não precisar mais de Peter, já que o Way-Up foi destruído. Paul retorna para enfrentar Rabin, mas é atingido nas costas pouco antes de MJ o ameaçar com aquele dispositivo caça-níquel. MJ se frustra com seu possível fracasso e enquanto Rabin zomba, Paul revela ser apenas um aquecimento antes de surgir os símbolos de um sorvete, bolsa de dinheiro e um cone de doce. Em sua primeira chance, para a infelicidade, o poder projeta um ataque de algodão doce. MJ é lançada para longe enquanto Rabin reivindica seu poder divino. Questionado sobre o poder do dispositivo, Paul revela que o resultado final era baseado em tentativas. Isso a incentiva a arriscar outro ataque. Paul também diz ter esquecido de avisá-la sobre puxar os 3 crânios, mas antes de completar sobre o resultado, Rabin interrompe e uma forte luz surge trazendo o Homem-Aranha. Mary Jane termina de contar sua história para Peter e conclui dizendo que sua chegada fez Rabin se distrair tempo suficiente para que Paul pudesse destruí-lo, e assim acabar com o pesadelo de todos eles. Mary Jane afirma que não conseguia explicar como foi bom ver Peter e lamenta o longo tempo que ambos ficaram afastados. Peter leva os 5 para a Terra 616, e enquanto Paul era hospitalizado, MJ afirma que não imaginava mais reencontrar Peter após os longos 4 anos. Assim, ela justifica o motivo que a fez formar uma família com Paul, Owen e Home. Peter menciona que nunca parou de tentar alcançá-la. E também lembra sobre um convite que recebeu para morar junto com ela há um mês atrás. MJ então deixa claro que as coisas mudaram e lamenta após dizer que ficará com Paul. Enquanto Peter sai do hospital,
um médico fala que Paul em breve iria se recuperar apesar da lesão em seu fígado. Ele também menciona sobre não identificar alguns registros quando foram interrompidos. Lá fora, Peter é abordado enquanto caminhava. Era o Quarteto Fantástico exigindo o seu reator de minifusão, além de uma explicação sobre o que Peter fez. Ele explica que o reator se desintegrou após resgatar a MJ e que o resto não era do interesse deles. Insatisfeito, Johnny repreende Peter por suas ações. Um confronto inicia e Peter dá um soco em Johnny. Extremamente irritado, Ben Green se envolve na briga, mas também é surpreendido pouco antes de Reed se envolver. Peter exige que seja solto enquanto Reed diz que sua intenção era apenas ajudá-lo. Sui também tenta acalmá-lo após bloquear o soco de Peter, que expressa sua fúria, afirmando que precisa de alguém para lutar. Então, antes que um novo confronto recomeçasse, Peter é facilmente jogado no chão pelo Capitão América, que chegou ali apenas com o propósito de dar um basta naquela luta. Após falar com Mary Jane, Capitão América soube os motivos de Peter em tudo aquilo. Cap o repreendeu, dizendo que eles poderiam ter ajudado, mas Peter rebate, dizendo que o envolvimento deles apenas o atrasaria mais. Cap o entende e pede que o Quarteto Fantástico vá embora para que Peter encontre uma saída para aquela frustração que ele estava vivenciando. Para encontrar um novo caminho, Peter precisava se livrar do velho. Aquela era uma decisão que poderia ser resolvida com um grito violento ou com um silêncio de aceitação. Em outro lugar, Rabin retornava à vida, e após a aparente derrota, ele teve sua ascensão. Rabin implora o poder de um deus para terminar sua cerimônia, e assim, mais uma vez, seguir em sua missão para acabar com MJ.